vocês, aqui é a Daniele Mello, sou numeróloga e já vou deixando o meu contato para quem quiser fazer uma leitura de vida ou leitura de mapa ou uma consulta. Meu WhatsApp 21 98801 3328. Por que eu tô falando logo no início? Porque eu esqueço, então ultimamente eu tenho falado logo no início, porque eu acabo esquecendo. Bom, quero conversar um pouco sobre a força de um apelido. Eu falei, o último vídeo foi do mês de março, e o último vídeo falando sobre esses temas assim soltos foi sobre o teu nome, teu principal nome, seja se você tem um nome duplo, João Pedro, Carlos Eduardo, Ana Amélia. Esse nome, teu nome principal, teu primeiro nome, duplo ou não, ele tem a força que você traz como energia para você comigo. Então é importante que você esteja alinhado com o teu nome principal, porque é dali que vem os teus sobrenomes. Eles trazem toda uma bagagem de família. Quando a gente estuda a família dentro da numerologia, a gente estuda os números de dois sobrenomes. São os números de herança. Tanto que saúde, predisposição, a gente vê pelos números dois sobrenomes. E o nome principal é o nome que você trouxe, escolheu de alguma forma, que veio de alguma forma te ajudar a atravessar, a passar, é uma das suas forças. E o apelido? O apelido, normalmente, tem vários apelidos, né? Por exemplo, tem nomes que têm apelidos prontos. Por exemplo, o meu nome, Daniele. Apelido pronto, Dani. Não tem um outro apelido que seja, que venha. Já fui chamar, minha mãe de vez em quando me chamava de Dananinha. A minha irmã, quando era bebezinha, não conseguiu falar Dani, ela chamava Lely. É engraçado alguns nomes, né? Danita, são apelidos prontos, mas no meu tem um apelido pronto, Dani. E Dani tem um número diferente de Daniele. Cada vez que você se relaciona com alguém e se alguém te chama por um nome, esse nome, essa vibração, pauta um pouco, abre os caminhos, né? Vai traçando os caminhos como se fosse uma teia dessa troca. Por exemplo, quem trabalha em empresa que tem um e-mail corporativo, que tem aquele teu nome no e-mail, por exemplo, o meu normalmente eu usava Daniele Martins. E aí, aquele nome é como se fosse um apelido dentro da empresa, né? Se a gente for contar assim. Então, a relação vai ser muito por isso. E aí, teu nome. Como é que eu vou calcular o número do meu nome? Eu uso a tabela pitagórica, porque a minha linha é a pitagórica. Eu uso outras linhas quando eu entendo para complementar, principalmente quando eu faço a terapêutica. Mas a minha linha é a pitagórica. E eu, às vezes, eu abro com os números até 22, que não é da pitagórica, mas que me dá uma amplia, e eu vou destrinchando a formação daqueles números que a pitagórica trabalha de 1 a 9. Então, como? Tabela, tem a tabela numerológica pitagórica e cada letra tem um número. Por exemplo, o D é 4. Então, o D sendo 4, D Dani é 4, né? Afinal de contas, ele é 4. Vamos lá, 4, 5, 10. Não, olha só, o Dani com I é 10. Então, qual é a relação? Quando falam comigo como Dani, me chamam de Dani, estão construindo essa energia do 1, que é do iniciar, que é de uma pessoa que tem uma criatividade. Então, se você reparar, normalmente os Danis, porque pode ser tantos Daniel, Daniele, não sei o quê, quando você trata muito por Dani, tem muitas vezes uma coisa de falar rápido, falar logo, de alguma impulsividade.
porque o 1 ele traz isso. Mas o apelido não é um número predominante. Por exemplo, quem tem nomes duplos. E aí você começa a chamar mais a qualidade de um nome do que de outro. Às vezes é importante você saber assim, eu preciso que a pessoa esteja mais organizada, mais família. E se um desses nomes der um 6, é melhor que chame por aquele nome. Então, cuidado com os apelidos que você está sendo chamado. Né? Qual o apelido que te chamam? Má, eu aprendi mais do Ceará, né? Meu cunhado falando Má, hoje em dia não fala mais, mas o Má de macho, aqui Má de maluco no Rio, Má de macho. Má, o que é o Má? 4, 5, é o número 5. 5 é um número espontâneo, um número que busca liberdade, um número de ansiedade, um número que está sempre aqui, quer sempre se divertir e ao mesmo tempo é um número que tem algum conhecimento, alguma coisa, mas ele está buscando se divertir, está buscando a liberdade. Tanto a liberdade de conhecimento quanto a liberdade de ação. O 5 busca a liberdade. Então, preste atenção, qual nome você está sendo chamado, por quem? Normalmente, ninguém faz isso de propósito, tá? Mas você sabendo disso, você pode dar uma olhada no teu nome. Eu vou ver se eu coloco a tabela na descrição, mas se você catar na internet, tabela pitagórica, você vai ver e é só você contar que você vai ter um número. E aí depois eu vou falando dos números. Em alguns eu já falei de alguns, tem um que eu falei não lembro do que, mas eu coloquei a característica básica de todos os números. Talvez eu faça um outro só com as características básicas de todos os números para servir de padrão. Mas esse vídeo é mais para dizer assim, presta atenção do que você está sendo chamado e qual é a relação com aquela pessoa que te chama daquela forma. Teve uma época que era engraçado, que me chamavam de Florzinha. Aí tinha uma história, mas o que é esse número? Naquela época, faz muito tempo, não fazia a numerologia, então não tenho ela pronta aqui, mas a relação com aquelas pessoas era um pouco diferente. Então, é mais uma observação, porque assim, a numerologia, qualquer outro estudo desse tipo, ele não é um destino traçado, ele é só as frequências que estão aqui acontecendo agora. Se eu evoco um nome, o nome ele tem força porque ele tem uma vibração e a partir do momento que eu sempre troco aquele nome, sempre troco aquela frequência, aquilo ali vibra. Eu não sei se eu já comentei de uma vez que a experiência de colocar os números perto de mim e esses números para os momentos que eu quero. Já tinha feito uma experiência grande com uma amiga, a minha numeróloga, e cada uma avaliava para tirar nossas conclusões. Depois passei a usar os números no meu escritório, onde eu tento, assim, olha, hoje eu estou precisando de mais ação. 8, hoje eu estou precisando de mais iniciativa. 1, hoje eu estou precisando gravar um vídeo. 2. Por quê? Porque cada número ele tem uma frequência que vai conversar com a sua frequência. Então, preste atenção, qual é a força do apelido, o que esse apelido está te chamando, e se você não gosta do apelido e começou a perceber que a relação com aquela pessoa do apelido também é estranha, muda. Fala, olha, não gosto muito disso, a gente não está mais, acredito. Não estamos mais no colégio onde se você pede para alguém parar de chamar por um nome, é a pessoa aí que te chama, né? Isso é uma atitude mais infantil. Acredito que
uma vida adulta não exista mais isso. Mas se é uma pessoa do seu relacionamento e te chama de um determinado nome e que você percebe que aquilo te angustia de alguma coisa, te deixa mais raivosa, te deixa mais agitada e você não gosta disso, pede, olha, eu queria, não tô gostando mais desse apelido, será que você pode chamar de outra coisa? Não tô. Porque essas coisas influenciam na nossa autopercepção. A gente tem a nossa percepção sobre quem somos, sobre a nossa identidade, ela tem interna, uma percepção interna do que eu acredito, e também ela tem uma percepção externa. Quando a percepção interna está forte, a externa, você consegue equilibrar a externa. Mas quando a percepção interna está muito fraca, a percepção externa do que os outros falam causa um dano terrível. Então, vamos limpar isso à medida do possível, tá bom? Bom, mais uma vez, se você não acompanhou até aqui, curta, compartilhe o vídeo, comente e até o próximo vídeo. Se você quiser uma consulta na numerologia, ou eu trabalho também como coach emocional, lidando com ansiedade, com essas coisas, com identificar quem é você, trabalhar com seu propósito de vida. Manda o WhatsApp para mim, 21 98801 3328. Muito obrigada. Até a próxima.